Você acorda, olha ao redor, reconhece o teto, o quarto, talvez o som de um carro na rua. Tudo parece familiar, mas como você tem tanta certeza de que isso é real? Essa pergunta, simples à primeira vista, desestabiliza séculos de confiança sensorial. E não é um filósofo perguntando, é a ciência. Porque, na verdade, tudo o que você experimenta é uma construção neural. Seus olhos não veem o mundo. Eles captam fótons. Seus ouvidos não escutam sons, mas vibrações no ar. Sua pele não sente o toque, mas impulsos elétricos interpretados no cérebro. A realidade, portanto, não está lá fora. Está dentro da sua mente. A física, especialmente após o advento da mecânica quântica, passou a apontar que o mundo material não é tão sólido quanto parece. A cadeira onde você se senta, por exemplo, é 99,999.999.999% espaço vazio. Os átomos que a compõem são estruturas com núcleo minúsculo e elétrons probabilísticos, cuja posição só pode ser prevista estatisticamente. No microscópio profundo, nada é concreto. Tudo é vibração, incerteza e campo. Mas voltemos à mente. O cérebro humano é uma simulação contínua do ambiente, atualizada por dados sensoriais. Isso significa que você vive dentro de um modelo interno do mundo, não no mundo em si. Sua percepção é como um jogo de realidade virtual com gráficos excepcionais. Cada som, cheiro ou cor não é a realidade em si, mas a tradução neural de estímulos externos. E se todo esse sistema for hackeado, distorcido ou mesmo artificial? Essa dúvida vai além de teorias de conspiração. Experimentos com realidade virtual mostram que é possível enganar o cérebro de forma profunda. Testes simples, como o experimento da mão de borracha, revelam que o cérebro pode rapidamente adotar uma parte do corpo falsa como real, apenas com estímulos sincronizados. Se isso é possível com uma mão postiça, o que impede que todo o corpo esteja numa simulação? Vamos subir um degrau. A hipótese da simulação, proposta seriamente por nomes como Nick Bostrom, filósofo de Oxford, diz que civilizações suficientemente avançadas teriam capacidade computacional para simular consciências como a sua, incluindo memórias, emoções e experiências. Se isso for tecnicamente possível, então a chance de você estar na simulação é maior do que estar no universo original. Um paradoxo assustador, mas matematicamente plausível. A física ainda contribui com mais dúvidas. No famoso experimento da dupla fenda, partículas subatômicas se comportam como onda ou partícula dependendo se estão sendo observadas. Isso sugere que o ato de medir altera o estado da matéria. A realidade responde ao observador. Mas quem é o observador? E se for você? E se sua consciência for o centro da sua própria simulação? Essa ideia se entrelaça com a teoria holográfica do universo, que sugere que tudo o que vemos em 3 dimensões pode ser a projeção de informações codificadas em uma superfície bidimensional distante, como um holograma cósmico. Isso reconfigura toda a noção de espaço, tempo e existência. Não estamos mais em terreno sólido. Mesmo o tempo, que você sente passar de forma linear, não é absoluto. A relatividade de Einstein provou que o tempo desacelera conforme a gravidade aumenta, ou à medida que você se aproxima da velocidade da luz. 2 relógios em diferentes altitudes marcam horas diferentes. A noção de presente, passado e futuro é relativa ao observador. O agora, portanto, não existe universalmente. É local, subjetivo.
mais um golpe na ideia de uma realidade objetiva. E se tempo não é absoluto, então o que é? Esse desconcerto se amplifica quando entramos na neurociência da percepção. Sabemos que o cérebro pode ser enganado por ilusões visuais, auditivas e táteis. E se todos os seus sentidos forem apenas interpretações de impulsos elétricos, decodificados por um órgão evoluído para sobreviver, não para entender a verdade, a evolução não premia a percepção precisa, mas a utilitária. Sobrevivência, não precisão. Ou seja, você pode estar vivendo uma versão funcional, mas falsa, da realidade. Quando você sonha, tudo parece real até que você acorda. Mas como saber que você não está sonhando agora? Descartes fez essa pergunta no século XVII. A única coisa que ele conseguiu afirmar com certeza foi penso, logo existo. Ou seja, só a própria consciência é indiscutível, o resto pode ser ilusão. Hoje, temos uma ciência muito mais poderosa do que Descartes poderia imaginar. E ainda assim, voltamos à mesma angústia. O mundo pode não ser real. Você pode estar preso em uma projeção sensorial, em um universo ilusório, num teatro quântico de probabilidades. Mas, se nada for real, o que são as leis da física? Por que funcionam com tamanha precisão? Por que conseguimos prever eclipses com séculos de antecedência, calcular a rota de sondas que atravessam bilhões de quilômetros no vácuo e ainda assim acertam seu destino com margem de erro de metros? Se o universo fosse uma ilusão, uma simulação ou qualquer coisa similar, então a consistência quase absoluta dessas leis seria um indício não de aleatoriedade, mas de programação. Um código oculto que rege cada partícula, cada movimento, cada interação. E isso não é mera especulação. Cientistas já encontraram, em testes envolvendo partículas subatômicas, padrões que sugerem algo ainda mais profundo do que o acaso regido por probabilidades quânticas. Um exemplo é a própria estrutura matemática que usamos para descrever o universo. A matemática não é apenas uma ferramenta que criamos para entender o mundo. Ela parece já estar embutida nele. Como se o universo inteiro fosse escrito em uma linguagem que não inventamos, mas apenas deciframos. E isso abre espaço para uma pergunta inquietante. Se o universo segue regras matemáticas tão exatas, será que ele foi projetado para ser assim? Ou melhor, será que ele precisa ser assim para que nós existamos e o observemos? Esse é o chamado princípio antrópico. Em termos simples, ele sugere que o universo possui as características exatas que permitem o surgimento da vida consciente porque, se fosse diferente, não haveria ninguém para percebê-lo. Parece circular, até mesmo poético, mas se transforma em um dilema real quando cruzamos isso com a física teórica. A constante de Planck, a carga do elétron, a velocidade da luz, a força da gravidade, qualquer pequena alteração nesses valores fundamentais tornaria impossível a formação de estrelas, átomos, ou mesmo do tempo como o conhecemos. Por que então esses valores são exatamente o que precisam ser? E se esses números são necessários para manter a coerência do programa? Se estivermos dentro de uma estrutura artificial, uma simulação hipercomplexa, esses valores seriam parâmetros ajustados para garantir a estabilidade do sistema. Como em um jogo de computador onde a gravidade pode ser ajustada, mas precisa estar em certo valor para o jogo funcionar. Isso é pura especulação? Em parte, sim. Mas não é uma especulação leviana. Nick Bostrom, filósofo de Oxford, propôs uma hipótese séria, que
que é mais provável estarmos vivendo em uma simulação do que em um universo físico base. E a razão é simples. Se uma civilização avançada fosse capaz de criar simulações realistas da realidade, então o número de realidades simuladas poderia superar em muito a realidade original. Logo, estatisticamente, é mais provável que estejamos dentro de uma simulação. O mais inquietante é que isso não depende de computadores como conhecemos. A ideia de simulação não precisa ser literal, com códigos binários e hardwares superpotentes. Pode ser uma estrutura que transcende nossa compreensão atual de tecnologia, baseada em leis e dimensões que sequer conseguimos imaginar. O que importa é que a experiência consciente que temos, de tempo, espaço, matéria, pode ser apenas uma interface, como a tela do celular, que mostra ícones bonitinhos, mas por trás está repleta de códigos que você nunca vê. O físico John Archibald Wheeler propôs que tudo no universo poderia ser descrito por bits de informação. It from bit, dizia ele. A ideia é que toda partícula, campo e força seja, no fundo, uma manifestação de uma informação binária, como sim ou não, ligado ou desligado. Se isso for verdade, então tudo o que existe é informação processada, inclusive você, inclusive sua consciência. Isso explicaria, por exemplo, o entrelaçamento quântico, onde partículas aparentemente se comunicam instantaneamente a distâncias absurdas. Se tudo for informação, então a distância é irrelevante. Os dados estão em um mesmo banco, e as alterações em um ponto refletem imediatamente no outro, como numa linha de código. Essa abordagem também pode lançar luz sobre um dos maiores enigmas da ciência, o colapso da função de onda. Em termos simples, na mecânica quântica, uma partícula existe em múltiplos estados até que alguém a observe. Só então ela decide um estado. Mas por que a consciência do observador afeta o comportamento da matéria? Alguns físicos, como Eugene Wigner, chegaram a sugerir que a consciência é fundamental para o universo existir. Em outras palavras, sem observador, não há realidade. Como se o universo fosse um palco, mas só acendesse as luzes quando houvesse plateia. Isso nos leva a uma questão assustadora. O que é a consciência? Sabemos descrever processos cerebrais, sinapses, impulsos elétricos, mas ninguém sabe, de fato, o que faz você sentir o que sente. Onde mora a primeira pessoa? Onde está o eu que percebe o mundo? Se tudo o que chamamos de realidade for apenas uma projeção informacional, então a consciência pode ser o único ponto de partida realmente autêntico, a única certeza. Como propôs René Descartes, penso, logo existo. As experiências com inteligência artificial reforçam essa dúvida. Já criamos sistemas que imitam padrões humanos de decisão, linguagem e até emoção, mas sabemos que não há um alguém por trás de uma IA, ou ao menos achamos que sabemos. Se conseguirmos simular o comportamento consciente com tanta precisão, o que impede que nós mesmos sejamos apenas isso? Simulações, com autopercepção emergente. Um código tão complexo que se acredita real. E que sofre, ama, sonha. Tudo programado para seguir um roteiro convincente. A física, quando empurrada até seus limites, não responde com certezas, responde com abismos. A relatividade nos diz que o tempo é relativo. A mecânica quântica diz que a realidade só se define quando a observamos.
A cosmologia diz que 95% do universo é composto por algo que nem sequer entendemos: matéria escura e energia escura. O que resta, então? A certeza da dúvida. E essa talvez seja a maior pista de todas. Talvez estejamos tentando entender as regras de um jogo sem saber que estamos dentro dele. E quanto mais avançamos, mais percebemos que a realidade é como um espelho. Ela reflete nossas perguntas, mas nunca mostra quem está fazendo-as. Mas então, se nada for real, quem é que está sonhando tudo isso?